Olá pessoal, professor Djalma, disciplina de Fundamentos de Marketing. Tá? Lembrando que a avaliação se aproxima, então aproveitem esses dias aí antes da avaliação para retomar conteúdos, acessar lá o nosso portal, reassistir as videoaulas. É pouco material para ser revisto, tá? 1h30 você assiste todas as aulas novamente e isso vai ajudar muito no desenvolvimento da avaliação, tá? Ela vai ser uma avaliação absolutamente simples, totalmente dentro do que a gente trabalhou, não tem pegadinhas, tá? Minhas avaliações não tem pegadinhas, minhas avaliações são de conteúdo, né? Questões diretas, questões absolutamente dentro do que foi apresentado, ou dos vídeos ou do material escrito, tá? Então não deixem de reassistir essas aulas, isso é uma excelente oportunidade de fazer uma revisão, tá? E quando chegar o dia da prova, na próxima aula, se eu não me engano, faz com tranquilidade, faz com calma, leia atentamente os enunciados das questões. Muitas vezes o próprio enunciado já responde a questão, tá? Eu diria que na maioria das vezes isso vai acontecer, certo? Então vamos lá, né? Nós estamos vindo numa crescente aí no conteúdo da disciplina, né? Então nós estamos falando aí sobre questões de segmentação, né? Os últimos temas foram especificamente sobre a segmentação. Recomendei a leitura de uma notícia de um periódico sobre Procter e Gamble. Tá? É muito importante assistir esse conteúdo, entender por que ou não segmentar. Tá? Então nós passamos aí pelos princípios iniciais, né? Segmentação, e hoje nós vamos falar sobre uma continuação dessa questão da segmentação, mas pelo outro lado da moeda, né? A questão da cobertura de mercado e a questão do posicionamento, tá? Então, o que é cobertura de mercado, né? Cobertura de mercado é quando eu defino qual segmento eu vou atender, né? Então, eu posso ter definido, por exemplo, que eu vou me concentrar num segmento único, né? Em geral, quando as empresas adotam essa coisa de trabalhar num segmento único, a gente está falando de marketing de nicho, tá? Mas é em geral. Por que em geral? Porque geralmente você detectou aí um pequeno grupo que está descoberto pelo atendimento do mercado, né? Ah, você identificou um grupo com algum tipo de necessidade, com algum tipo de requisito que você tenha condições de atender, né? E normalmente a gente está falando disso de grupos pequenos, né? Então, através de um marketing mais concentrado, né, onde ao invés de eu lutar por uma pequena participaçãozinha num segmento maior, eu concentro meu esforço em obter uma grande participação em um único segmento, mesmo esse segmento sendo menor. Com isso, a empresa pode até pensar em liderar esse segmento. Ser líder em um segmento geralmente se traduz em um grande retorno sobre o investimento. Obviamente que todas as estratégias adotadas, elas trazem riscos. O segmento escolhido ele pode passar por uma alteração repentina, por uma mudança de hábito, por uma alteração de gosto ou até mesmo pela entrada de um concorrente naquele segmento. Eu posso, como um concorrente, estar de olho aí no mercado e verificar que um segmento extremamente lucrativo está sendo atendido talvez por uma empresa só. E aí, dessa maneira, eu posso talvez tentar entrar nesse mercado. Aí depende sempre de que lado
da competição, né? A gente gosta muito de trazer aqui para o marketing, para a administração em geral, para a administração estratégica de forma geral, os cenários de competição. A disputa pelo cliente, a disputa pelo espaço, a disputa pelo market share, né, pela sua fatia de mercado, a disputa pelo share of mind, né, ou seja, a disputa pelo espaço que a sua marca ocupa na mente do meu consumidor. Essa é a especialização quando eu me concentro em um segmento único. Uma outra possibilidade é a especialização por produto. Né? Eu posso desenvolver uma estratégia, eu posso dedicar a produzir um produto que eu posso vender em vários segmentos. Geralmente a empresa busca com isso criar uma reputação muito forte nessa área. Ela procura marcar muito esse território. Evidentemente que o grande risco que isso acontece é esse produto se tornar obsoleto. Eu vi uma notícia recentemente onde se dizia que pela primeira vez os números de vendas de discos de vinil superaram os números de venda de CDs. Porque ninguém mais compra CD. O CD foi substituído pelos Spotify, pelos Deezer, pelos YouTube Music, pelos Google Play Music, né? Pelos reprodutores de música. Enquanto o vinil, ele se concentrou num nicho de mercado. Colecionadores, saudosistas, pessoas que gostam daquilo. Né? Então veja só que interessante. Se eu sou uma empresa e me concentrei na produção de CDs, o meu produto se tornou obsoleto. Ele vai sendo substituído por novas tecnologias, por novos produtos. Né? A Gillette ela faz muito isso. Obviamente que a gente não está falando em uma especialização de produto da Gillette. Né? A Gillette ela tem uma característica tão forte que a marca virou sinônimo de produto. Quando eu penso em Gillette, eu não vou comprar lâminas de barbear. Eu vou comprar Gillette. Ah, compra Gillette da marca Bic. Né? Na verdade, eu estou comprando lâminas de barbear de uma outra máquina, de uma outra marca. Mas eu estou lembrando do produto. Né? É muito interessante esse tipo de constatação. E é o mundo ideal, né? O mundo ideal para uma marca é quando ela vira sinônimo de produto. Xerox, Maizena, são vários produtos que viraram sinônimo de marca. Catupiry, né? Catupiry é requeijão cremoso, mas a marca Catupiry nos induz a pensar que é um produto diferente, e não é, é simplesmente requeijão. Se a gente for pesquisar aí, a gente vai encontrar vários produtos que tenham mais ou menos essa característica de ter o nome associado a alguma marca, a marca ter virado sinônimo de nome, coisas desse tipo. A outra estratégia usada por cobertura de mercado é a especialização por mercado. Então eu tenho a especialização por segmento, eu tenho a especialização por produto e agora nós vamos falar sobre a especialização por mercado. Diferente da anterior, onde a gente pensava num produto único ou em poucos produtos para atender um mercado como um todo, nessa situação eu passo a pensar em vários produtos para atender grupos específicos de clientes. Diferente da anterior, né, essa tem a grande vantagem de eu conseguir uma especialização por mercado e eu consigo ser uma referência junto a esses consumidores. Então, quando a minha marca, quando o meu produto fica conhecido, provavelmente numa mudança, o meu cliente já vai buscar a minha marca normalmente. Evidentemente que toda a estratégia ela possui algum tipo de risco. Nesse caso, o risco está nas mudanças dos poderes de compra desses consumidores. Um momento talvez de redução global de renda, eu posso ter esse meu mercado específico muito afetado, principalmente se o meu produto for um produto muito supérfluo.
quanto mais supérfluo, quanto menos importante no dia a dia da pessoa for o meu produto, maior o risco é desse meu consumidor abandonar. Outra forma de segmentação é a da especialização seletiva. Então, nessa ferramenta, cada segmento é escolhido independentemente. Eu posso atender vários segmentos e para cada um desses segmentos eu vou pensar em estratégias, eu vou pensar em produtos, eu vou pensar em combinações diferentes para poder gerar o maior resultado possível. Esse tipo de ação, ele tem uma vantagem. Ele dilui um pouco mais o risco, ele diversifica o risco. Só que é mais complicado, é mais caro trabalhar. Né? Não é todas as empresas que têm condição de trabalhar nesse tipo de segmento. Mas ela também pode ter aí uma especialização seletiva como um todo e também atuar em algum segmento um pouco mais específico. O que é muito importante entender disso tudo é que a adoção de uma estratégia não te obriga a desistir de outras estratégias. Você pode ter várias estratégias dentro da mesma empresa. Se a gente for pensar na Ambev, a Skol ela se apresenta, por exemplo, como uma cerveja mais do público jovem. Pode ver que de vez em quando ela lança variedades. Skol para atletas, Skol não sei o que, Skol suave, Skol light, Skol isso, né? A Brahma ela já se posiciona num mercado um pouco mais tradicional. Dificilmente nós vemos grandes mudanças na Brahma. A gente geralmente vê mais mudanças na Skol. A Serra Malte, mais tradicional ainda. E isso vai rotacionando, né? A Antártica Sub-Zero, por exemplo, ela entra numa linha mais barata, numa linha mais de combate no preço. E também podemos partir para cobertura ampla. Né? Eu posso procurar todos os segmentos com todos os produtos, com todo tipo de coisa. Isso só é possível se você for uma grande empresa. A P&G, por exemplo, é uma grande empresa. Ela vende de Gillette a produtos de limpeza, ela vende higiene pessoal, ela vende limpeza doméstica, ela vende fraldas, ela atende uma infinidade de segmentos. Então, dessa forma, ela não tem um marketing diferenciado como um todo, ela tem marketings diferenciados para cada um dos segmentos que ela atende. Né? E aí, dentro da linha da segmentação, vamos começar a abordar o posicionamento. Tá? Posicionamento, ele tem tudo a ver com segmentação. Posicionamento é como eu, empresa, me apresento ao mercado. Como é que eu vou definir o meu perfil? Como é que eu quero ser visto pelo meu consumidor? Como é que eu quero que ele me reconheça? Né? Quando você chega num grupo de amigos, né, você tem uma característica que te marca. Ah, ele é o mais bagunceiro, ele é o mais quieto, ele é o mais extrovertido, ele é o mais tímido, ele é aquele que ajuda todo mundo, ele é aquele que sempre dá um miguezinho na turma, né? Vai fazer um churrasquinho, passa todo mundo lá junto no supermercado, e aí quando chega a vez dele, ele sempre esqueceu a carteira, alguma coisa do tipo, né? Todo mundo tem algum conhecido desse jeito, né? Esse é o posicionamento. Isso é como você se apresenta. Até mais do que se apresentar, é como você quer ser visto pelo mercado. O posicionamento é uma oferta, é um oferecimento, é uma demonstração de como você quer ser visto, como é que você quer que a sua imagem seja recepcionada pelo seu mercado. Isso conta nas lembranças, né? Isso faz com que a empresa te lembre ou não. Eu vou fazer um desafio agora aqui. Pensa num banco. Raramente alguém aí vai pensar em algo diferente de Itaú, de Bradesco,
Talvez Banco do Brasil, talvez Caixa Econômica Federal, Santander. Ninguém vai lembrar de Banco BV, Banco Inter, porque a forma de atuar, a forma de fazer com que seja lembrado, ela é muito importante. O mesmo se a gente for falar em refrigerantes, o mesmo se a gente for falar em cerveja. Eu sou fã das cervejas artesanais, mas se você me perguntar uma marca de cerveja artesanal, dificilmente eu vou lembrar uma. Porque vai vir na nossa cabeça aquelas marcas que nós chamamos de comercial. Mas elas são comerciais porque elas fizeram um trabalho de posicionamento, de apresentação para o mercado, onde ela ocupa um espaço na nossa mente. Esse espaço que ela ocupa é o tal do share of mind, né? É a fatia que ela ocupa na mente e na memória do consumidor. Posicionar-se baseia-se em 3 premissas. Primeiro, identificar quais são as vantagens competitivas que você vai transmitir para o seu cliente. Por mais que a gente sempre pense num produto, na verdade a gente não compra produtos, a gente compra vantagens, a gente compra benefícios. Então, quando você está comprando um refrigerante, por exemplo, você não está pensando na bebida em si, você está pensando no benefício que ela traz de matar sua sede, de aplacar o calor. Quando você compra um aquecedor, você não está pensando no produto aquecedor, você está pensando no benefício que ele vai trazer. Então ele vai te dar conforto térmico, ele vai te permitir se manter aquecido durante a noite ou durante o trabalho, né? Então isso você vai adotando o que nós chamamos de posições. Posições diante dos segmentos alvos. Então, primeiro se identifica as prováveis vantagens que eu quero estabelecer, eu seleciono essas vantagens, né, quais delas realmente eu vou apresentar ao mercado, e por fim, comunico essas vantagens. Torno isso explícito para o meu consumidor. Divulgo, faço com que ele entenda isso. Por mais especializado, por mais interessante que seja um produto, ele sempre é vendido pelas vantagens que ele oferece. Tá? Então aí você pode usar várias estratégias de posicionamento que a gente vai aí discutir ao longo das próximas aulas. Tá? Mas, por exemplo, eu posso fazer posicionamentos baseados nos atributos dos meus produtos. O design, o desempenho, o celular que eu vendo, ele dura muito mais a bateria. Posso fazer uma estratégia de posicionamento baseada nos benefícios. As pastas de dente, né, passaram anos fazendo isso. Combate as cáries, reduz as cáries, né, melhora o hábito, melhora o hálito. Né? Então, o que eu estou comprando? Estou comprando um atributo. Né? Eu estou comprando um benefício. Eu estou comprando uma coisa que, como consumidor, me mostra interessante. Eu não estou comprando uma pasta de dente por ocasião. Né? Uma forma muito interessante de posicionamento é as questões de ocasião. É as fantasias que são vendidas na época de carnaval. É a cerveja Stout, Bock, Porter, que são vendidas aí na época de inverno. Posso fazer um posicionamento baseado no meu concorrente, eu posso me basear no que o meu concorrente oferece de benefício e trabalhar em cima do que ele não oferece. Eu estou observando o meu concorrente, ele está oferecendo algumas características, alguns atributos, alguns benefícios, e em cima disso eu vou fazer as minhas ofertas, eu vou desenvolver o meu negócio. Então isso é muito legal. Né? Essa é uma ferramenta
muito interessante e muito importante, né? Entender sobre posicionamento é fundamental para o desenvolvimento da sua marca, da sua empresa, do seu comércio, da sua prestadora de serviços, do que quer que seja, ok? Então, pessoal, nessa semana nós temos uma atividade na plataforma, tá? É um estudo de caso. Eu vou começar a trazer aí para vocês alguns estudos de caso sobre algumas marcas, tá? E nessa aula eu trago um estudo de caso sobre o Guaraná Antártica. Mais importante do que responder, né, as respostas são fáceis, né, eu gostaria que vocês lessem o estudo de caso. Ele é muito interessante, ele mostra a história, a evolução da marca Guaraná Antártica, fala sobre a questão do marketing digital, das propagandas históricas, da evolução da identidade visual do Guaraná Antártica, apresento alguns slogans, algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, só existem 2 pessoas que manipulam o extrato do Guaraná Antártica. É mais fácil copiar a Coca-Cola do que copiar o Guaraná Antártica. Ok? Então, boa semana, bons estudos. Façam o estudo de caso, revejam os vídeos que em breve nós temos aí a nossa avaliação. Ok? Um abraço e até mais.